Olá, gente, primeiro programa, entretanto, do ano de 2022. Por favor, cliquem na sinetinha, inscrevam no canal, deem o seu like ou o seu dislike, nos contem como vocês estão achando o programa, nos contem sobre propostas de conteúdo, sobre compreensão de conteúdo. Vamos trocar ideias, nós precisamos muito de vocês. No entretanto, esse programa dedicado a discutir as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara e objetiva. Hoje a gente vai falar da Bela e a Fera Gorda, versão Broadway, Hollywood. Politicamente correto, atinge em cheio a indústria cultural norte-americana. Nós vamos falar dos medos de Bolsonaro, das pretensões do PT para modificar o Brasil caso venha a assumir a presidência da República. E vamos falar um pouquinho das ditaduras chinesa e norte-coreana. A norte-coreana por condenar estudantes porque assistiram ao filme Round Six, a série Round Six, inclusive a pena de morte, prisão perpétua e etc. E a China comunista porque elogiada por conta de Mao Tse-tung por um site de esquerda, por um canal de esquerda brasileiro, tá bom? Isso tudo, no entretanto, daqui a pouco a gente volta. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Olá, gente. A Bela e a Fera é uma produção da Disney, uma produção de teatro, com pretensões a se tornar uma versão cinematográfica, ou seja, estamos conectando aí desde logo a indústria do entretenimento, tanto Broadway, que é teatro, quanto Hollywood, que é a indústria cinematográfica mundialmente conhecida. E essa Bela e a Fera repaginada, revisitada, tem uma novidade que está causando bastante rebuliço. Para modificar o padrão de beleza, ou seja, para modificar o que é cultural, meteram uma atriz para ser a Bela, negra de cor, né, afrodescendente e obesa. Isso para tentar pavimentar aí uma mudança de paradigma, de padrão de beleza. E para tornar politicamente correto o que se consideraria padrão de beleza na indústria cultural. Já se tentou isso em outras oportunidades, sempre com enorme estardalhaço. Eu me recordo recentemente da tentativa de criar um novo James Bond negro, ou um James Bond mulher, seria Jane Bond, né? E houve uma polêmica intensa com os apreciadores da série, os adeptos, os aficionados, né, repelindo totalmente esse tipo de modificação. E mais recentemente, uma modificação que realmente se deu foi o filho gay do Super-Homem, do Clark Kent, do Jor-El. Vocês nerds como eu sabem o que eu estou falando. Aí tripudiaram em cima, e quem tripudiou foi amassado em rede social, que é essa favela que todo mundo conhece, né? Essa lacradora que todo mundo conhece, que se chama rede social. Rede social, para mim, gente, é para divulgar conteúdo de informação e entretenimento. Para o resto, para fazer amizade, para contar piada, para fazer política, para paquerar, rede social é um lixo, porque acaba em hater, acaba em ódio, acaba em difamação. Rede social foi criada para propagar informação e entretenimento de qualidade. Fora isso, ela deturpa, né? E as pessoas não podem, às vezes, se manifestar pelas redes sociais porque vão ser lacradas. No caso do filho gay, do Superman, pessoas até famosas que se manifestaram contrárias a isso foram lacradas. Ou seja, liberdade de pensamento pode, desde que você concorde comigo. Liberdade de pensamento que você não concorda comigo, você é um fascista, você é um odiador, você vai ser difamado, você pode ser xingado, você pode ser agredido moralmente, porque você está do lado de lá. Esse tipo de democracia de ideia, de opinião, essa liberdade de pensamento falsa,
Isso não engaloba, isso não engana ninguém. Isso não nos convence. A Bela e a Fera, versão 2.2, né, versão 2022, nos coloca a Bela, uma das grandes princesas dos contos de fadas de todos os tempos, e adaptada um sem número de vezes para telinha, para telona, para animação, para série de TV, etc. A Bela e a Fera, versão obesa, negra, segue a mesma tendência. O que eu acho isso? O que deve se considerar à luz do direito? Nós estamos falando de personagens de domínio público. Ou seja, estas personagens podem ser deturpadas, podem ser modificadas ao bel prazer de quem as utilizar. Por quê? Porque passados 70 anos da morte do criador, 70 anos com os herdeiros do criador, após esse tempo, a obra, o personagem, a peça, o filme, a música é de domínio público. Então o sujeito pode pegar, por exemplo, a valsa de Strauss e tocar ela de trás para frente. Ela pode pegar, por exemplo, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, da obra da Mary Shelley, e fazê-lo virar um Frankenstein travesti. É um direito do atualizador da obra, né? Então é possível, sim, em obras de domínio público, você alterar aí gênero, alterar etnia, alterar caráter, fazer, por exemplo, um super-homem do mal, fazer um super-homem que seja transgênero. Isso tudo é possível à luz do direito, tá? Quando o personagem, a obra, cai no domínio público. Só que eu não consideraria obtuso e nem errado, em nome da igualdade de gênero, em nome da igualdade étnica, se criarem personagens fortes, personagens belos, personagens protagonistas, seja de qual opção sexual de gênero for, seja de qual gênero for, seja de qual etnia for. Você criar do zero um personagem forte, um personagem que protagonize uma obra, e que esse personagem, por suas características pessoais, ou pela própria cruzada que realiza ao longo da obra, ele seja um defensor da igualdade de gênero, da igualdade de etnia, contra o racismo, contra os odiadores de gênero, etc, etc. Isso é absolutamente normal. Isso eu defendo. Agora, você desvirtuar o que é cultural é complicado, né? A obra já está consolidada. Uma obra de arte é feita e acabada. Ela não é em aberto. Obra de arte tem começo, meio e fim. E obra de arte Superman, por exemplo, não consta um filho gay. A obra de arte A Bela e a Fera consta uma princesa bela, loura, caucasiana e bonita. E magra. Você não modifica isso. O James Bond, o Ian Fleming, que depois virou todo esse sucesso por 50 anos no cinema, o James Bond, o Ian Fleming, era um homem branco, caucasiano, inglês. Não era uma mulher, não era um afrodescendente. Você modificar esses paradigmas culturais a bem do politicamente correto é um erro. Destrói e desconstrói a nossa herança cultural. Isso precisaria ser revisto e jamais deve ser aplaudido. É isso aí. Aquele ditador norte-coreano Kim Sung-sun, alguma coisa assim, eu lembro do Kim. Os nomes coreanos são muito difíceis, né? Condenou à morte por fuzilamento, à prisão perpétua e a outras penas um grupo de pessoas que contrabandeou para dentro do país ditador comunista Coreia do Norte um pendrive com a série Round Six, que é uma série do sul da Coreia do Sul, né? A Coreia é dividida em duas metades, dois países distintos. A do norte comunista, a do sul capitalista. A do norte, o povo passa fome, apesar do ditador coreano Kim, sei lá das quantas, ter jatinho, 17 palácios, enfim, viver nababescamente bem, e a população passa fome. Coreia do Sul hoje é um grande tigre asiático, um país desenvolvido e com indústria cinematográfica, o chamado K-pop, né? Os K-movies, no caso do cinema, uma indústria cinematográfica surgindo, bastante rica, bastante criativa, de excelente qualidade. O filme da Coreia do Sul, a série Round Six,
da Coreia do Sul, que foi vendida para o mundo todo, não entrou na Coreia do Norte, por motivos óbvios, diferenças políticas, antagonismos virulentos e fortíssimos entre as duas Coreias, a proximidade intensa entre elas. Não entrou na Coreia do Norte. Lá, como todo conteúdo de qualquer obra cultural, de entretenimento, de informação, é censurada. O povo de esquerda comunista que se diz democrático. Ó, democracia é isso aí, viu, PT? Bom, não entrou pelas vias legais. Alguns estudantes e um professor contrabandearam um pendrive para assistir o Round 6, foram todos presos. O professor vai para o pelotão de fuzilamento. O aluno que comprou o pendrive vai para a prisão perpétua. E o resto vai pegar 5 aninhos de cadeia por assistir a um filme. Isso é um absurdo. E ainda defendem as ditaduras comunistas. Ditadura, gente, é ruim para qualquer lado. De esquerda, de direita, de centro, de cima para baixo ou de baixo para cima. O comunismo, sob o pretexto de garantir as liberdades individuais de todos os cidadãos de maneira igualitária, suprime liberdades. Para quê? Para acabar com a oposição. Porque as promessas populistas dessa esquerda extrema nunca se concretizam quando esta esquerda assume o poder. Aí é claro que o descontentamento popular é intenso, e isso redundaria em uma virada de mesa eleitoral, né, no respectivo país, em que ocorra essa liderança comunista. Ou seja, comunista não ganha na urna. Eles precisam de ditadura. E não gostam de país pobre também, não. Eles gostam de país rico. Comunista adora dinheiro. E isso sob o pretexto de quê? Sob o pretexto de igualdade para todos. Não existe isso. Tinha um colunista social, na época, que coluna social era lida por todos, da época em que o concurso de Miss Brasil, de Miss Universo, era assistido por todo mundo, era igual Copa do Mundo, a época que todo mundo assistia Fórmula 1, porque só tinha brasileiro ganhando, é dessa época a coluna social. Ibrahim Suede era o colunista social mais lido e mais influente do Brasil. Tá? Ele tinha, inclusive, quadro no programa Fantástico da TV Globo, além de assinar colunas dos principais periódicos impressos na época, né, do Brasil. Ibrahim Suede, quando criticavam, poxa, você escreve coluna social, você escreve só para as elites, só para os ricos, ele dizia uma coisa interessante: em todos os tempos, em todas as nações, em todas as culturas do mundo, sempre teve elite. Sempre teve elite. Sempre teve e sempre terá. Numa monarquia, né, a elite é hereditária. Né? Numa democracia capitalista, a elite governamental é eleita. Numa ditadura comunista, a elite é burocrática. É de simpatizante do partido que comanda os interesses e a governabilidade da nação. Então não há nada igualitário nisso. Né? O que há, ao invés da eficiência, ao invés do sucesso, do dinheiro, ou da árvore genealógica, ou da descendência, quem é posto no poder é um burocrata. Mas a elite está lá sempre. E no caso dos países comunistas, cerceando liberdades. Eu fico impressionado com a imprensa brasileira. Eu acompanho, inclusive sem tradução, a noticiários, a portais de notícias de diversos outros países, americanos, BBC de Londres, principalmente italianos, que eu sou italiano também, eu sou binacional, espanhóis da América Latina. Em nenhum lugar há uma imprensa tão polarizada, ideologizada e segmentada politicamente igual ao Brasil. É escancarado. Se dizia antigamente que era só a esquerda que tinha o monopólio do mercado de informações no Brasil, ou seja, toda a imprensa era de esquerda. Parece que tanto apanhar,
os setores conservadores passaram a combater fogo com fogo, passaram a combater o veneno com o que eles consideram antídoto, mas é mais veneno, mas também não critico, porque não há alternativa, né? Que são canais de imprensa noticiosos, mídias também polarizadas à direita. Ou seja, você hoje tem veículos de informação escancaradamente à esquerda, veículos de informação escancaradamente à direita. E pouquíssima gente fazendo jornalismo, informando com isenção apartidária, com isenção ideológica. Isso é um absurdo num país como o Brasil. Sucede que um mesmo fato jornalístico, se coberto pela TV Globo, tem uma conotação, às vezes, pejorativa ao governo federal, ao governo Bolsonaro. E esse mesmo fato jornalístico é divulgado pela Jovem Pan, né, pelo programa Pingos nos Is, por exemplo, e é mérito do presidente da República, é mérito do governo federal, eles enaltecem Bolsonaro, pelo mesmo fato jornalístico. Notícia, atenção, não estou falando de jornalismo de opinião. Jornalismo de opinião é o seguinte, é a antiga coluna de jornal, hoje substituída por blogs, né? É também muito presente nos editoriais dos portais de notícias, dos jornais impressos e virtuais. Aquilo ali é opinião do editor do jornal, aquilo ali é opinião do jornalista. Isso sempre teve. Isso é um direito, a tribuna é livre, o jornalismo de opinião é uma modalidade de jornalismo. Não estou falando disso, isso sempre teve. A esquerda, principalmente, mas também a direita. Eu estou falando de uma visão político-partidária insuportável e de uma visão ideologizada, inoportuna, na veiculação da notícia. Isso que é um absurdo. Como, por exemplo, agora, o canal de notícias Quebrando o Tabu, claramente de esquerda, claramente progressista, né? Publicar matérias elogiando a China comunista sob a ótica da época do ditador Mao Tse-tung, que matou de 50 a 80 milhões de pessoas para poder assegurar o predomínio político dentro da China, ocupada pelo que era considerado na época e ainda hoje, forças libertadoras do domínio do jugo capitalista. Troca-se uma ditadura, que é a ditadura do ganho, que é a ditadura do capital, que é a ditadura de mercado, que é a ditadura do quanto vale, quanto custa, que infelizmente não tem como sair dela em um mundo consumista, por outra ditadura. A ditadura da foice e do martelo, a ditadura que cerceia a liberdade, já falamos disso, a ditadura que mata 80 milhões de pessoas. Né? É impossível você admitir que jornalismo idôneo, imparcial, jornalismo saudável, comprometido com a realidade, elogie Mao Tse-tung. É a mesma coisa que elogiar Adolf Hitler. Né? Não tem viés ideológico que justifique isso, lamentavelmente. E você assiste a isso na imprensa brasileira, e muito embora te embrulhe o estômago, você é obrigado a suportar, porque você vive aqui. O PT já almejando o Palácio do Planalto, almejando não, já sentindo que chegará lá, o que é só o PT que imagina e sente, né? O resto do Brasil teme, pretende voltar atrás em reformas trabalhistas, em privatizações e em tetos de gastos, segundo a cúpula do partido, para devolver para a classe trabalhadora ganhos que foram suprimidos nas gestões Temer e Bolsonaro. Bom, qual que é o raciocínio aqui? Essas pessoas se esquecem, esses próceres do PT, se esquecem que os ganhos da classe trabalhadora foram muito suprimidos, sim, pela política econômica vergonhosa, desastrosa do governo Dilma Rousseff. Por isso que jogou o Brasil num atoleiro econômico que, aliás, custou o cargo da dona Dilma. Né? A reforma trabalhista, ela nos deu, dentre outras coisas, gente, a liberdade sindical, ou seja, você não é mais obrigado a filiar
a sindicato algum, e a flexibilização das regras do contrato de trabalho. Para quê? Para permitir uma maior empregabilidade no Brasil. É isso que trouxe. Imperou a lógica do bom senso, que já domina os grandes contratos de trabalho do mundo. Né? O mercado de trabalho, de oferta e de procura do mundo. Todas as regras empregatícias são flexíveis. Tem uma ou outra exceção no mundo ocidental civilizado. Mas os países desenvolvidos, todos eles flexibilizaram as regras trabalhistas, criando, por exemplo, a sucumbência recíproca. O empregado entra contra o patrão na Justiça do Trabalho, perdeu, não provou o que reclamou, ele paga as custas do processo. Isso não havia, prejudicando a credibilidade da Justiça do Trabalho e o próprio conceito de justiça equânime e igualitária que é inerente a qualquer justiça. Ou seja, ou a justiça é equânime e igualitária ou ela não é justiça. Né? Essas são as regras trabalhistas criadas à revelia do PT pós Dilma Rousseff. Privatizações. Todos os estados do mundo estão privatizando. Dizia o filósofo americano Henry David Thoreau que o melhor estado é o menor estado. Né? Portugal, que é um governo de simpatia socialista, que muito pessoal progressista de esquerda bate no peito, ó, Portugal é de esquerda, Portugal é socialista, ó, Portugal deslanchando aí, Portugal rumo ao primeiro mundo, Portugal dando banho na gente de civilização. Sim, é fato, está. Apesar de continuar à periferia da Europa, está bem na frente do Brasil em uma série de quesitos, com um governo, sim, socialista, mas que privatiza tudo. Em Portugal, o que é público é de extrema qualidade, porque o que é público é mínimo. Segurança, educação e hospital. O resto tudo é privado. E a segurança, a educação e o hospital têm escalões. Alguma coisa sempre se paga. Saúde 100% pública, 100% custeada pelo contribuinte, entre aspas, de graça, só no Brasil. É isso que querem acabar. Aqui querem acabar com privatização, voltar atrás com privatização para criar aquele cabide de emprego que gerou lá atrás mensalão, petrolão e aquela escumalha toda que nos enojou por tanto tempo. Inclusive aumentando o teto de gastos, não respeitando o teto de gastos, que é para quê? Para repetir a política econômica desastrosa, repito, que nos quebrou, que foi a política de Dilma, de dar. Isso é um comentário do jornal francês Le Monde. Nós, Brasil, à época de Dilma, tínhamos um assistencialismo social digno da Noruega, país rico, super desenvolvido, porque além de pequeno e produtor de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do globo, dá assistência social, ou seja, beneficiar os nossos pobres com a grana que nem a Noruega usa para beneficiar os pobres noruegueses, isso com um orçamento público semelhante ao do México. Ou seja, eu tenho um boné e quero cumprimentar com uma cartola. É isso que quebrou o Brasil. É isso que Dilma Rousseff fez. É isso que o PT quer voltar a fazer, caso eleito seja. Eleitorado que faça a sua escolha, o eleitorado não é bobo. Bolsonaro tem medo. Bolsonaro tem medo de que façam com ele o que já tentaram fazer com Adélio Bispo, a quem ele insiste em dizer que não agiu sozinho. Ele estava comandado, ele tinha cúmplices, mandantes, comparsas, etc. Eu já disse aqui. Primeira barbaridade que foi feita contra o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, é uma coisa típica de terceiro mundo, de republiqueta de bananas. Isso prejudica o jogo democrático, isso causa nojo. Ninguém pode defender uma atitude tão inusitada, tão cruel, tão criminosa, tão asquerosa, e que influencia, sim, pejorativamente no jogo democrático. Primeira coisa. Segundo, eu não acho que Adélio escancaradamente tinha mandantes ou cúmplices. Ele era vinculado ao PSOL,
e tinha adeptos, correligionários, gente que o incentivou a fazer essa bandalha. E gente que sumiu, inclusive sumiu do Brasil, como o então deputado federal Jean Willis, que aliás, segundo consta, isso sumiu das redes e portais de notícia, segundo consta, receberam o Adélio em seu gabinete pouco tempo antes do atentado protagonizado por Adélio. Quem fez a cabeça daquele psicopata foram os odiadores, foram os haters, foram os disseminadores de fake news e difamadores de rede social. Ele agiu insuflado, né? E é assim que os setores ditos progressistas atuam. A gente tem uma falsa ideia de que a direita que é truculenta, que a direita que suprime liberdades, porque o nosso último exemplo escancaradamente de supressão de liberdades, declaradamente de supressão de liberdades democráticas, foi o regime militar. E o regime militar conservador leva o brasileiro com a memória apenas próxima, sem memória remota, sem conhecer a história, a achar que ditadura é de direita. Aí você olha e vê China comunista, e vê Coreia do Norte, e vê Cuba. Aí você vê que a ditadura, meu amigo, violência, matar opositor político, inclusive se valendo da imprensa, da indústria cultural, da politização do poder judiciário, isso é característica de país de esquerda, de regime socialista, de regime comunista. É onde há os atentados políticos. Você não vê em países desenvolvidos do mundo, que se dizem desenvolvidos, a direita tentar matar político de esquerda, né? A direita tentar sabotar eleições, a direita empastelar jornal, a direita processar e prender jornalista, processar e prender quem vai para a internet falar mal de um líder político, ou falar mal de um juiz da mais alta corte do respectivo país. Isso é liberdade de opinião. É claro, os exageros podem ser punidos, mas não existe censura prévia, muito menos política. Você não vai ver isso em governo de direita. Em governo de esquerda, você vê. O padrão é a supressão de liberdades pelas esquerdas. Então, eu acredito que Adélio Bispo, um sociopata a todas as luzes, não agiu a mando de alguém, agiu insuflado, incentivado por odiadores, inclusive políticos, inclusive meios de comunicação. Esse pessoal é que tinha que ir para o banco dos réus. Mas, infelizmente, filho feio não tem pai. E o Adélio vai cumprir a cana dele sozinho. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.